Lucas capítulo 9, versos 46 a 48. Levantou-se entre eles, os discípulos, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhe disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra, para buscar nela, ó Deus, orientação para o nosso dia a dia, aprendizado, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai Santo, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito, ó Deus, esteja agindo nos nossos corações, de sorte que possamos entender a Tua Palavra e vivermos por ela no nosso dia a dia. Fixe conosco e nos aceite e nos instruas, em nome de Jesus. Amém. O texto de Mateus, ele começa com Mateus 18, com o mesmo assunto que nós lemos em Lucas, no capítulo 9. Qual era a questão? Ser o maior. Há um ditado que diz que quem não é o maior, diz um amigo meu, tem que ser o melhor. Nós estamos diante de um quadro de pessoas que estavam juntas de Jesus, bem próximas. E eu, meditando no texto, eu percebo que eles não estavam entendendo muito bem a posição que eles deveriam tomar ali. O que significava o reino de Deus, do qual eles estavam tomando parte? O pastor tem dito em outras parábolas, várias parábolas, o reino de Deus é semelhante. Eu fico imaginando os discípulos ali, algum tempo com Jesus, e criaram lá uma discussão: quem será de nós o maior? Maior aonde? No reino de Deus. Mas o que era o reino de Deus? Será que eles sabiam? Será que eles estavam com a sua mente totalmente aberta e esclarecida com respeito àquilo que eles estavam vivendo com Jesus, vendo na prática? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu quero ver um pouco desse texto com os irmãos, do capítulo. Nós vamos aplicando parte por parte. Como tem sido a nossa vida no mesmo contexto? Outro dia eu disse em uma reunião que muitas vezes nós, eu digo no geral, às vezes não sabemos o que estamos fazendo aqui. Algum tempo atrás tinha um título do ano, se não me engano, que dizia: quem é você no corpo de Cristo? Vamos mudar a pergunta: quem sou eu no corpo de Cristo? Será que eu sei? Será que eu tomo o meu lugar? Ou será que eu estou como esses discípulos que viviam junto, mas eu sou o maior? Não, o maior sou eu por causa disso. Não, você está enganado. O maior sou eu por causa desta outra situação. E Jesus conhecia o coração deles, como conhece o meu e o seu. Quem será que nós buscamos no reino de Deus? Ser o maior? Ou ser melhor? Talvez essa segunda hipótese seja mais convincente para os nossos dias, para a nossa vida. Eu quero ser melhor cada dia. E como fazer isso? Jesus deu orientação. Se você quer ser grande, chamou uma criança, vem aqui, pôs no meio, torne-se como ela. Primeira qualidade ou virtude de uma criança é o quê?
Humildade, dependência, ou porque ela é indefesa que é fácil de mexer com ela, cuidar dela? Olhe para dentro do seu coração. Enquanto eu estudava, eu fiz isso. Qual é a minha posição no reino de Deus? Estou lutando para ser maior, para me aparecer? Nós já dissemos isso alguns dias. Jesus disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo, não estrelas. Muitas vezes nós queremos ser estrelas, maior. Para ser sal, tem que ter sabor. Para ser luz, tem que estar plugado, ligado na fonte que é Jesus. Por isso que Jesus falou: se vocês não tornarem como essa criança, não há lugar para vocês no reino dos céus. A segunda tópico que eu queria ver com os irmãos, Jesus está falando com eles com respeito. Veja que Jesus deu uma lição bem das boas neles até agora. Com respeito, uma lição com respeito ao seu comportamento diante dos pequenos, porque eles queriam ser o maior. Se eu sou o maior, o resto são pequenos. O que Jesus fala para eles? Verso 6: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses meus pequeninos. Há uma condição aqui. Primeiro, ser humilde, dependente de Deus. Agora, cuidar para não fazer os pequeninos tropeçarem. Cuidado para não escandalizar os pequeninos. O pastor disse, acho que no domingo passado, que a sentença para aquele que se desvia, para aquele que rejeita, para aquele que não faz caso, a sentença é pesada. O que está escrito aqui no final? Verso 1: melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma grande pedra e lançasse nas profundezas do mar. Aquele que quer ser grande, cuidado para não fazer tropeçar os pequeninos. Outro versículo: ai do mundo por causa dos escândalos, mas é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Cuidado para não escandalizar. Nós dissemos no início que quem não é o maior, um ditado que eu ouço todos os dias: tem que ser o melhor. E para ser o melhor, tem que se esforçar muito, sabemos disso. Será que nós estamos, como se diz, dando tudo o que podemos para ser melhor? Será que nós estamos nos esforçando o máximo que podemos para ser melhor? Para não escandalizar? Para não fazer o pequenino tropeçar? Mas Jesus vai além. Agora ele fala para o homem diretamente: cuidado com os pequeninos, mas cuidado com você também. E ele fala aqui, se a tua mão te faz tropeçar ou o teu pé, corta. É melhor entrares na vida sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que tendo as duas mãos e os dois pés seres lançado no inferno. E se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o de ti. É melhor entrares na vida com um olho só, do que tendo os dois sendo lançado no inferno. Veja a situação. Quando os discípulos discutiam quem era o maior, Jesus vai dando uma lição para eles. E percebam que ele vai aprofundando naquilo que ele está querendo dizer. Depois vem uma outra situação. Ele trata, lá no verso 14,
verso 15 em diante até o 20, da situação de pessoas para pessoas. Eu imagino agora na mesma altura. Ele fala como se deve tratar um irmão culpado. Jesus que estava falando para os discípulos. E ele pode estar falando para você isso hoje. Ou ele deve estar falando para você isso hoje. Ou ao contrário, você deve estar ouvindo de Jesus isso hoje. Como deve ser o nosso comportamento diante do nosso irmão. Nós ouvimos às vezes alguém que esconde muitas coisas porque tem medo de contar para o irmão, porque o irmão pode mudar aquela situação para pior. Complicado isso. Mas já que eles não estavam entendendo mesmo a posição dele no reino de Deus, que diferença fazia? Jesus disse para eles e está dizendo para mim e para você. Depois no verso 21 e 22, Jesus começa falando de perdão. É interessante a gente olhar aqui, que agora dá um nome a alguém que se levanta para questionar Jesus. Primeiro eram eles que discutiam, não diz o nome deles, mas agora diz o nome. O Pedro se levanta, mas Jesus, eu tenho que perdoar meu irmão, mas até quantas vezes? Está 7 vezes, está bom, não está? Jesus falou, muito, 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 muito mais que isso, até 70 vezes 7. E não bastasse, agora Jesus conta uma parábola do credor incompassivo. É aqui que eu queria chegar. Jesus contando que um certo senhor resolveu ajustar conta com os seus funcionários, amigos, pessoas que trabalhavam com ele, e chamou o primeiro. Esse primeiro devia uma conta enorme, muito grande. Esse devia 10.000 talentos. E para esse que devia 10.000 talentos, havia um outro que devia 100 denários, 150. Lá naquela Bíblia de estudo de Genebra, que quase todos têm, tem uma explicação lá no finalzinho. Um talento equivale a 6.000 dias de trabalho. Ou seja, um denário equivale a um dia de trabalho. Então, um talento equivale a 6.000 dias de trabalho. Agora, o homem devia 10.000 talentos. Pensa no tamanho da conta dele. Mas essa é uma história bonita, né? Aí esse homem, o seu senhor chamou para acertar as contas. Ele falou, olha, eu não tenho o que pagar isso. O que o senhor falou? Vende ele, vende a mulher dele, vende os filhos dele, vende tudo para pagar a conta. Ele falou, não, o senhor não faz isso. Ser paciente comigo, eu vou te pagar. Aí Jesus, contando essa parábola, falou assim, o homem compadecido, o senhor compadecido, perdoou-lhe toda a dívida. Se você tiver um pouco de curiosidade, chega em casa e multiplica 6.000 por 100.000, você vai ver quanto que vai dar. Se esse homem tivesse que pagar essa conta, ele conseguiria? Não. Em lugar nenhum ele ia conseguir pagar essa conta. Só que esse malvado, o texto vai dizer mais à frente, que ele encontrou o seu companheiro que lhe devia 100 talentos, 100 denários, e ele sufocava aquele homem. Falou, me paga o que me deves. Paga-me, porque senão vai complicar. E o outro clamava, não, ser paciente comigo, eu vou te pagar. E ele, esquecendo-se de que ele tinha sido perdoado de uma grande dívida que era impossível pagar, ele cobrou como a justiça mandava aquele que devia a ele. Bonita história, né?
Mas onde que você e eu entramos nesta história, nessa parábola? Eu sou o homem, você é a mulher que devia os 10.000 talentos. E eu fui perdoado. E você foi perdoada. Agora há uma condição. Um dia desse, um irmão presbítero mais velho que eu disse assim, que alguém que ele conheceu não orava a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque na oração do Pai Nosso fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Uma condição que orando, nós mesmos nos colocamos diante de Deus. Antes de eu sair para vir para a igreja, eu fiquei pensando, o que é perdão? Será que nós sabemos o que é perdão? Às vezes nós guardamos alguma coisa tão pequena, daquilo que nós achamos que o nosso irmão, o nosso amigo, ou alguém que seja, a nossa família, causou como queixa sobre nós, e nós não esquecemos disso. A palavra de Deus diz que Deus esquece os nossos pecados. Eu gosto muito de Efésios, no capítulo 1, que fala que nós fomos escolhidos em Jesus antes da fundação do mundo. O salmo que nós lemos diz que Deus nos conhece mesmo há muito tempo antes que nós soubemos disso. Mas eu disse que para o perdão há condição. A Bíblia disse isso, está escrito. Jesus disse isso. Nesse texto de Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, diz que nós fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis. Às vezes eu olho para dentro do meu coração, me acho bem bonzinho até. Isso é muito fácil. Achar que eu sou bom, que eu sou irrepreensível. Mas quando eu me comparo com a palavra de Deus, será que eu continuo achando a mesma coisa? Outro dia, não me lembro se é o pastor, alguém disse que às vezes a gente se diminui demais. E quando a gente se diminui demais, a gente está duvidando do sacrifício de Cristo por nós. Mas não basta também saber que eu fui alcançado pela graça, que eu fui escolhido antes da fundação do mundo, que Deus me salvou em Jesus, e eu continuar. Paulo falou assim, porque a graça era abundante, eu vou continuar pecando para que ela seja mais abundante ainda? Não. Ele diz, de modo nenhum. Irmãos, que a palavra de Deus é verdade, nós sabemos. Que ela tem o poder de nos modificar, também nós sabemos. Mas e o nosso comportamento diante desse saber que nós temos? Até que ponto vai? Nós estamos nos esforçando por isso? Quando Jesus falou do caminho largo e do estreito, ele falou, caminho largo é fácil, caminho estreito é um pouco mais complicado. Muitos se esforçam por entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho estreito, mas poucos se acertam com ele. Olhe para dentro do seu coração e peça para Deus tocar nele,
de sorte que a gente possa realmente estar nos esforçando para ser melhor na nossa vida cristã, para ser melhor no nosso dia a dia, no nosso testemunho para com as pessoas. Que Deus esteja nos abençoando e que a gente realmente aprenda a perdoar, porque a dívida nossa que perdoaram, que Jesus perdoou, que Deus perdoou em Jesus, era impossível pagarmos, mas Ele nos perdoou para nos capacitar a perdoar os outros. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que essa seja a nossa oração, mas que nós nos esforcemos para que isso também seja realidade nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.